O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com o ex-vereador, também empresário, Fued Chakib. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Queria começar essa nossa conversa falando um pouquinho da sua história aqui em Jacareí, que o senhor é de uma família hoje tradicional com pais estrangeiros, né? Certo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seus pais, essas origens dos seus pais. Meus pais são de origem libanesa, vieram para cá, naquela época não tinha avião transatlântico, hoje tem, né? E vieram de navio, levaram quase uma semana para chegar aqui. E antes disso ele foi para a Argentina, era solteiro, trabalhou na Estiva lá, muito tempo. Aí voltou para o Líbano, casou com a minha mãe e veio para o Brasil, porque aqui tinha parente da minha mãe, já estava estabelecido em São José dos Campos, né? Então eu falei assim, vá lá para Jacareí que a gente dá uma força para você. Ele veio para cá e abriu um barzinho, né? Ele conheceu a sua mãe no Líbano? Hein? Conheceu a sua mãe lá no Líbano, o seu pai? Ele namorava lá, depois ele voltou para casar e veio para o Brasil. E essa ideia de vir para o Brasil, que tinha esses parentes aqui, esses parentes, eles vieram primeiro? Vieram primeiro. Por causa de trabalho? Trabalho, Inclusive meu pai também lá não tinha trabalho, ele vinha para cá, né? E qual cidade era lá no Líbano? A dele é Ain Zebde. E o senhor chegou a voltar para lá, para conhecer? Eu fui lá, conheci a cidade de nasceu, onde minha mãe também nasceu, né? Que era o vizinho a cidade lá, né? Então eu fui lá em 95, numa Copa, foi na Itália. Aí assisti a Copa, o Brasil perdeu, fui para lá. O senhor é nascido em 1930, né? Sim. E conheceu uma Jacareí que hoje muito pouca gente conhece, que é a Jacareí da década de 30, a Jacareí da década de 40. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que era essa cidade da sua infância. Eu lembro sempre, relembro em casa, pensando assim no passado, que uma vez eu estava no grupo ainda e contava, tinha 36 caminhões e carros em Jacareí. Só? Só. E eu comparando com o tempo que eu estava pensando, eu tinha transportadora, tinha 50 caminhões. Então, vi a diferença que teve, né, naquela época para cá, e foi uma vida muito boa que eu tive, graças a Deus. Meus pais também me encaminharam. E, enfim, eu consegui vencer na vida, praticamente, né? A casa que o senhor morou aqui, a primeira casa que o senhor lembra, era em qual endereço? Rua Dr. Lúcio Malta, 244, era no fundo do armazém, né? E lógico que era uma casa muito diferente das casas de hoje. Completamente. Por exemplo, o que o senhor poderia descrever? Como é que era essa casa que o senhor morava nessa década de 30? Na frente tinha a parte comercial, que eram 4 portas de ferro, né? No número 244, hoje tem um bazar lá, né? E do lado tinha um portão onde tinha acesso à casa. Fechava o armazém e antes de chegar em casa tinha um jardinzinho pequeno lá, que minha mãe cultivava, né? Gostava de plantação. Tinha uma parreira de uva e no fundo tinha um depósito grande lá que a gente comprava sal, vinha do Rio de Janeiro, comprava de vagão, porque caminhão não era quase impossível trazer na época, né? E vinha açúcar também de Minas Gerais, açúcar rapadura. E era uma época que, lógico, ainda não tinha televisão, o rádio estava começando só. Perfeitamente. Luz elétrica era pouca, né? Como é que era viver nesse ambiente aí? Ele tem um rádio marca Lorenz, fabricação alemã. E ele tinha um comércio em São Paulo, Sociedade Técnica Bremense, na rua Flores de Abreu, que importava produto da Alemanha. E ele foi revendedor de rádio na época aqui em Jacareí. Ele tinha o rádio Lourenço, então lembro que no tempo da guerra, ele sempre, 6h30, 7h da noite assim, ele ligava lá para ver a Rádio Fonfon Voz da Alemanha. Né? Naquela época pegava, né? Emissora estrangeira, né?
E assim passamos a vida toda. E essa época que o senhor tocou da Segunda Guerra, o que o senhor lembra? Como é que Jacareí estava envolvido nisso? Eu sei que alguns pracinhas de Jacareí foram para lá. Foram. Como é que Jacareí viveu esse momento aqui? Olha, praticamente a vida continua a mesma, né? Os que foram lá, a gente lamenta e tal, e depois a gente, quando voltaram de lá, muitos deles contaram como é que foi a morte dos brasileiros lá, né? Que eles foram todos desprevenidos, subindo uma montanha lá, parece que é Monte de Castelo, não sei onde é que foi. E um com um fuzil no ombro, o outro batendo, contando piada e dando já, de repente, tudo escuro. Veio aquele flash, né, e metralhador derrubou quase tudo. O pessoal que estava subindo no morro lá. Então foi uma morte, foi Monte de Castelo, parece, né? Foi. É. Lá que morreu muito brasileiro. Né? E a família do senhor aqui em Jacareí era grande? O senhor tinha muitos irmãos? Eu tinha, nós éramos em 2 mulheres e 3 homens. 2 irmãos faleceram, o Fez e o Faisal. E a minha irmã, recentemente, ela faleceu também. E que tipo de educação que os seus pais deram para vocês naquela época em relação à escola, em relação à educação de caráter mesmo? Certo. O senhor estava até me contando, antes da gente começar aqui, algumas histórias marcantes do seu pai, né? Certo. É o seguinte, eu fiz o ginásio aqui até a 3ª série. Depois eu repeti, ele me mandou para São Paulo, numa escola de descendente árabe lá, na Rua Maria Figueiredo, uma travessa da Avenida Paulista, em frente ao Instituto Pasteur. E lá eu fiquei interno 1 ano. Aprendi muita coisa. Fui para aprender uma coisa que seria a língua árabe, né? E não aprendi direito porque o mestre era um senhor de idade e a mesa tinha um espaço muito grande. Então a gente escrevia em brasileiro, mas com lápis bem leve, que ele não enxergava direito. Então, você lia muito bem, né? Seria correto porque você lia em brasileiro, mas estava escrito em árabe, né? Porque o senhor não sabe falar nada de árabe? Sei, alguma coisa eu sei. Tá, alguma coisinha. Aprendi muita coisa aprendi lá também. Escrever também, não? Escrever o meu nome, eu escrevo. E que hoje, o senhor olhando para trás, lembrando do seu pai, da sua mãe, que características que o senhor acha que herdou do seu pai e também da sua mãe? Olha, a melhor possível, né? Sempre deram bons exemplos e pediram para a gente tomar muito cuidado quando você arrumar uma companhia boa, né? Não andar com pessoas desconhecidas, né? Enfim, tudo que você deseja uma pessoa, você faz uma precaução para que ela siga pelo menos aquele conselho que você deu a ela, né? E eu, graças a Deus, fui feliz nesse ponto em que eu vi os dois e toquei a vida para frente. E em relação aos costumes, que era também um outro assunto que a gente estava falando, nessa confiança que existia antigamente e que hoje não tem mais, principalmente em relação a dinheiro. O senhor estava falando que o seu pai às vezes pegava dinheiro. Queria que o senhor contasse isso para a gente. Era o senhor Calil Mogames, que era o pai do Fuad Mogames. O médico. Ele tinha uma loja ali em frente ao Bidu, na rua Coronel Carlos Porto. Só tinha loja de Patrícia ali, né? E eles eram felizes na época porque cada semana ou cada quinzena, não lembro com perfeição, eles faziam uma recepção na casa de um dos vamos dizer, importados, né? Uhum. Dos árabes. E tinha o pai do Calil, espero você deve ter conhecido ele. O Calil não, o pai, porque o pai morreu faz tempo. Ele tocava uma flauta, né? E então o pessoal dançava o W, que é dar um braço com o outro assim, bate o pé, aquele negócio todo, né? Então sempre era uma classe unida. Então a gente tinha confiança na vida, nos companheiros, né? E assim nós... Quer dizer, em relação a dinheiro, quando falava que podia... pode me emprestar um tanto, né? Não, pegava telefonava lá e pode mandar vir buscar. Também era quantia irrisória, né?
50, 100 reais, que hoje é um dinheirão. Quer dizer, não tinha papel assinado, não tinha nada, né? Era só pelo fio do bigode, né? Fio do bigode. E o seu pai, ele fez a vida aqui em Jacareí? Fez. Ele primeiro veio para... perto de Nazaré, lá, esqueci o nome da cidade. Tem importância. Ficou lá uns tempos, depois ele veio para Jacareí, que aqui tem um tio que chamava Pedro Rachid, de São José dos Campos, e ele era atacadista lá. Aí trouxe ele para cá, só que vendia para ele, mas vendia mais caro. Aí quando ele percebeu o negócio, parou de comprar dele e comprou de outro lugar, né? E como é que era essa união que o senhor falou agora há pouco dessas famílias estrangeiras, principalmente essas de descendência árabe, que do médico, do Fuad Mogames, era da Síria? Da Síria. E o da sua família do Líbano. Do Líbano. Tinha mesmo essa união entre essas famílias? Tinha bastante, do Abdo Dayer também, que é da mesma cidade do Mogames, né? E lá no Líbano eram vizinhos tipo assim, divisa de Minas Gerais com São Paulo. Vamos dizer que Minas, a última cidade de São Paulo é perto de Minas Gerais. Então, eles já tinham amizade de lá, já, né? E o seu pai, ele sempre teve o comércio na região central da cidade, aqui em Jacareí? Na rua Doutor Lúcio Malta, 244. E ele, depois de quanto tempo que ele viu que tinha dado certo mesmo aqui na cidade e sentiu essa confiança de morar aqui em Jacareí mesmo e com a família toda, né? Com precisão, não vou dizer para você a época, porque não lembro, sinceramente, né? Mas ele sempre foi um cara de boa índole. Ele sempre dava alguma coisa para a Santa Casa, todo mês era um saco de arroz, um saco de feijão, farinha, uma coisa, outra, sempre colaborou, né? Então ele tinha esse espírito que hoje eu herdei dele, essa parte que eu fui provedor da Santa Casa, ajudei na CEPAC, criei a DEVIJAC, que é a Deficiência Visual de Jacareí, e até hoje a gente faz alguma coisa em benefício de terceiro, entendeu? E nessa tradição libanesa, a gente tem a culinária, né? O senhor é um apreciador da culinária da sua terra? O que, por exemplo, de iguaria que o senhor possa falar para a gente que o senhor gosta ou que o senhor aprendeu a gostar depois, que os seus pais faziam aqui também em Jacareí? Metade das coisas que eles faziam eu comia, outra metade não, porque eu tinha um carneiro quando estava no grupo, e quando voltava do grupo e ia almoçar, antes ia brincar com o carneiro para depois. O que você está rindo aí? Não, porque depois eu estou imaginando o que eles fizeram. Mataram o carneiro. Mataram o carneiro. Aí nunca mais eu pus um pedaço de carne na boca. Ficou esse trauma? Fiquei. Mas, por exemplo, que outro tipo de comida? Não sei se o quibe, esfirra dessa... Então. O quibe, por exemplo, minha mãe, quando eu parei de comer carne, ela fazia, em vez de pôr carne, eu punha batata na mistura. Então era um quibe de batata. Mas é igualzinho de carne e tudo. E o senhor sabe fazer também ou não? Não. Nada? Não tive essa paixão, não. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente de Destaque volta daqui a pouco. Até já.